Bom dia a todos e obrigado por aguardar. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 do GPA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos esta ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. For those that don't speak Portuguese, we have the English simultaneous translation that can be used by pressing the interpretation button represented by the globe icon on the bottom right corner of the screen and choose the English option. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível também fazer o download da apresentação no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas a perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras do GPA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do GPA e conduzir resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão conosco hoje o CEO do GPA, Marcelo Pimentel, e o CFO e diretor de Relações com Investidores, Rafael Russowski. Passarei a palavra ao Marcelo Pimentel para dar início à apresentação. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Agradeço muito a presença e o interesse em participarem da nossa apresentação de resultados do segundo trimestre de 2025. Queria começar comentando que o período foi marcado por um cenário de consumo mais restrito em razão de juros elevados e do impacto da inflação alimentar, especialmente nos meses de maio e junho, refletindo a desaceleração do mercado. Ainda assim, ressalto que a capacidade que tivemos em responder com agilidade e assertividade, implementando medidas de ajuste no nosso modelo operacional e atuando fortemente no controle de custos. Os resultados que mostramos aqui refletem esses ganhos de eficiência e a resiliência da nossa proposta de valor, com avanços importantes em diversos KPIs que sustentaram o nosso crescimento. Nesse primeiro slide, eu destaco a nossa performance de vendas. No segundo trimestre de 25, o GPA registrou vendas totais de 5,1 bilhões, com crescimento de 5,8% em relação ao segundo trimestre de 2024. Resultado parcialmente impactado por efeitos sazonais do calendário, especialmente o deslocamento do feriado da Páscoa para o segundo trimestre. Mesmo sem o efeito sazonal, nossas vendas em mesmas lojas cresceram 5,1%, refletindo a resiliência e a consistência do modelo de negócios premium. A bandeira Pão de Açúcar, que representa 50,2% das vendas totais da empresa, segue em uma trajetória sólida de crescimento nas vendas, mesmas lojas com 6,5% de crescimento, destacando a fidelização dos clientes e a efetividade da proposta de valor do negócio. Nesse trimestre, ainda consolidamos o projeto Circuito Premium com a reforma de 11 lojas, oferecendo uma experiência mais exclusiva com melhoria de serviços, sortimento e infraestrutura. O extramercado também cresce 4,8%,
refletindo principalmente o aumento de preço médio e a estabilidade dos volumes. O resultado já incorpora os efeitos positivos do projeto de revisão de sortimento e gestão de categorias iniciado no ano passado, além do sucesso de ações promocionais fundamentais para manter a atratividade da marca nesse ambiente competitivo. Desde o quarto trimestre de 24, revitalizamos 83 lojas do Extra com foco em categorias estratégicas como açougue e padaria. O formato de proximidade manteve a trajetória positiva, com crescimento de 16,8% em vendas totais e ganho de market share, com estabilidade de vendas mesmas lojas. O resultado foi impulsionado pela abertura de 59 lojas nos últimos 12 meses, sendo 8 delas apenas nesse último trimestre. Esses resultados estão diretamente conectados com a evolução do nosso pilar de clientes, que também merece destaque. Tivemos ganhos importantes de market share, tanto no segmento premium, com avanço de 1,1 pontos percentuais, quanto no formato de proximidade, com avanço de 0,8 pontos percentuais de crescimento, em comparação ao ano anterior, o que reflete o fortalecimento da proposta de valor das nossas principais bandeiras, Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar. Esses resultados são frutos de ações contínuas, como o reforço no treinamento das equipes, revitalização de lojas e melhoria do sortimento, que elevaram o nosso NPS de 52 pontos no segundo trimestre de 22 para 82 pontos no segundo trimestre de 25. Com evolução em todas as bandeiras e ganhos reais na percepção de preço, tempo de espera de fila e disponibilidade de produto. A fidelização da nossa base de clientes também avançou. O share of wallet dos clientes premium cresceu 1,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo programa de fidelidade Pão de Açúcar Mais, que registrou crescimento de 10% no número de clientes Black, a categoria mais elevada do programa. As marcas próprias também desempenham um papel estratégico nesse contexto como um diferencial competitivo para a fidelização. Com market share de 25,3% nas vendas totais desse segmento no Brasil, esses produtos estão presentes em 8 a cada 10 cestas de compras no Pão de Açúcar. Os clientes de produtos de marca próprias têm frequência de compras 2,4 vezes superior àqueles que não as consomem. No segundo trimestre de 25, a penetração das marcas próprias nas vendas do GPA atingiu 22,6%, um avanço de 0,2% frente ao segundo trimestre de 2024. Seguimos no pilar estratégico de Digital. No segundo trimestre de 25, o canal continua em trajetória de forte crescimento, atingindo vendas totais de 609 milhões, um avanço de 16,3% em relação ao mesmo período de 2024 e 13% de participação nas vendas totais da empresa, um ganho de 1,1 pontos percentuais em comparação anual. Esse desempenho veio acompanhado de uma elevada margem EBITDA pré-IFRS 16 de 9,9%, refletindo os ganhos de eficiência iniciados no quarto trimestre de 22 e reforçando o potencial de rentabilidade e escala do canal. Destaca o avanço expressivo no formato de proximidade no digital, que aumentou 1,5 pontos percentuais de penetração, reforçando o seu alto potencial de crescimento nesse modelo. Os clientes multicanais têm frequência 3 vezes superior e ticket médio 4 vezes maior em relação aos clientes de canal único, evidenciando o valor estratégico da integração entre os canais. Mesmo com o ritmo acelerado de expansão, mantivemos a excelência operacional de entrega de perecíveis, diferencial competitivo e importante alicerce da fidelização, que já representam 35,7% das vendas próprias do canal no trimestre.
Avançamos para o próximo slide. Vamos falar de expansão, nosso quarto pilar estratégico. Entre 22 e o primeiro semestre de 25, direcionamos nosso foco de expansão para o formato de proximidade premium com a bandeira Minuto Pão de Açúcar. Nesse período, inauguramos 213 lojas, das 300 previstas em nosso plano, sendo 177 unidades de proximidade, 13 supermercados e 23 conversões de lojas de hipermercado em supermercados. A partir de uma estratégia focada em bairros afluentes na cidade de São Paulo, nós temos conseguido avançar nesse canal. As lojas abertas a partir de 2022 não apenas superam as margens das unidades anteriores, como também apresentam rentabilidade média superior à consolidada da companhia, reforçando a assertividade do nosso plano de crescimento e a consistência do modelo de negócio. A partir do segundo semestre de 2025, a abertura de novas lojas terá uma menor intensidade, considerando o avanço relevante já obtido na primeira fase de expansão e um cenário macroeconômico mais desafiador, marcados pelos recentes aumentos da taxa de juros. Ainda no pilar de rentabilidade, destacamos os avanços consistentes do trimestre, representados pelo sólido patamar de margem bruta de 27,4%, resultado que continua a captura de eficiências em todas as bandeiras e o importante avanço na captura de eficiências em SG&A, com diluição de 1 ponto percentual na comparação anual, o que contribuiu para a evolução da margem EBITDA ajustada, atingindo 9% no trimestre, um crescimento de 0,2% em relação ao segundo trimestre de 2024. Logo em seguida, o Rafael vai detalhar com vocês o pilar de rentabilidade. Nesse último slide, eu trago os destaques da nossa agenda de ESG. Na frente ambiental, com ações de manutenção preventiva e corretiva, reduzimos em 2,3% as emissões de gases de efeito estufa dos escopos 1 e 2 no segundo trimestre de 2025, o equivalente a mais de 3 mil toneladas de CO2 evitadas, reforçando o nosso compromisso com a meta de redução de 60% até 2030. Em diversidade e inclusão, fomos reconhecidos pelo terceiro ano como uma das melhores empresas em ações de diversidade, com destaque para o primeiro lugar em engajamento com a cadeia de valor concedido pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Contratamos mais de 400 refugiados e imigrantes. Avançamos com programas voltados a colaboradores negros com mais de 100 participantes e concedemos 600 bolsas de cursos de inglês. Também lançamos nosso relatório anual e de sustentabilidade em 2024, que consolida as iniciativas voltadas ao tema. E, finalmente, celebramos o reconhecimento do Merco Responsabilidade ESG, que nos posiciona entre as 100 empresas mais responsáveis do Brasil. Encerro assim a minha participação e passo a palavra agora ao Rafael para os comentários financeiros. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham na conferência. Começando pelo slide 8, destacamos a evolução da nossa rentabilidade por meio do crescimento do lucro bruto e do EBITDA ajustado. Temos trabalhado de forma consistente em projetos para aumentar a eficiência da companhia, otimizando custos e despesas, sempre com o objetivo de nos adaptar às mudanças do mercado, sem perder o foco na evolução das margens. Os resultados do segundo trimestre de 25 mostram que estamos no caminho certo. Mesmo com um mercado que deu sinais de arrefecimento nos meses de maio e junho, conseguimos atuar de forma competitiva e, ao mesmo tempo, manter a trajetória positiva de captura de ganhos operacionais na margem EBITDA. Como apresentado no gráfico acima, o lucro bruto atingiu 1,3 bilhão no segundo trimestre de 25, com margem de 27,4%, mantendo o patamar elevado obtido após diversas iniciativas implementadas nos últimos trimestres. Em relação ao segundo trimestre de 2024, houve uma redução de 0,8 pontos percentuais,
reflexo de uma base comparativa mais elevada. Quero reforçar nossa convicção de que a trajetória da margem bruta está plenamente alinhada ao nosso plano, confirmando que estamos na direção correta. Seguimos contando com um pipeline robusto de iniciativas estratégicas, incluindo redução de quebras, aprimoramento da margem comercial, expansão de retail media e otimização de parque de lojas, que reforçam nosso compromisso com a evolução contínua da rentabilidade, com foco em resultados sustentáveis e de longo prazo. O gráfico abaixo mostra que o EBITDA ajustado totalizou 420 milhões de reais no segundo trimestre de 2025, representando um crescimento de 6,1% em relação ao ano anterior e margem de 9%, com ganho de 20 basis points na comparação com o segundo trimestre de 2024. Esse desempenho só foi possível graças ao forte trabalho que temos realizado na gestão das despesas da companhia. Desde o segundo semestre de 2022, concentramos esforços em diversas iniciativas para o ganho de eficiência no SG&A, como os ciclos de orçamento base zero, a renegociação de contratos com fornecedores e locações, além do redesenho mais recente da nossa estrutura administrativa. Todas essas medidas têm como objetivo adequar a companhia ao seu porte atual, dar mais agilidade às decisões e simplificar processos como o uso intensivo de tecnologia. No âmbito das lojas, seguimos com as despesas de vendas sob rigoroso controle, mas sempre preservando a proposta de valor das nossas bandeiras. Como resultado, apresentamos uma diluição de 1 ponto percentual no SG&A em relação à receita líquida, na comparação com o segundo trimestre de 2024, sendo que a maior parte dessa eficiência foi capturada nas despesas administrativas. Seguindo a apresentação para o slide 9, com o desempenho financeiro do lucro líquido. Como ilustrado no gráfico, no segundo trimestre de 2025, registramos prejuízo líquido das operações continuadas de 176 milhões, uma redução expressiva de 35,5% em relação ao prejuízo de 272 milhões reportado no mesmo período de 2024. Essa melhora reflete a evolução positiva do resultado operacional, conforme destacado no slide anterior, e a redução dos impactos de outras despesas operacionais, resultado do menor impacto de provisões tributárias. Por fim, no segundo trimestre de 2025, o prejuízo líquido das atividades descontinuadas foi de 41 milhões, apresentando igualmente uma redução significativa de 32,2% na comparação com o segundo trimestre de 2024. Esse desempenho reforça o avanço consistente no processo de redução dos impactos negativos relacionados principalmente à operação descontinuada dos hipermercados. Passando para o slide 10, apresentamos o fluxo de caixa gerencial dos últimos 12 meses, período em que geramos um fluxo de caixa operacional de 1,1 bilhão de reais. Esse resultado foi impulsionado por uma melhora significativa no EBITDA ajustado pré-IFRS 16, que alcançou 856 milhões, registrando um crescimento expressivo de 232 milhões em relação a 2024. Além disso, tivemos uma gestão eficiente do capital de giro de mercadorias, que contribuiu com geração de 235 milhões no período, apoiada por uma melhora de 6 dias no ciclo de capital de giro, na comparação com o segundo trimestre de 2024. Dando continuidade à análise do fluxo de caixa, o CAPEX totalizou 711 milhões de reais, um leve aumento de 1,9% em relação ao período anterior. Apesar desse crescimento, já vemos uma redução nos investimentos em expansão, reformas e TI, resultado do amadurecimento da nossa estratégia, sendo que essa tendência deve se intensificar nos próximos trimestres. Como o Marcelo destacou, teremos uma menor intensidade na abertura de novas lojas em 2025 e 2026. Essa decisão reflete uma postura mais prudente e cautelosa diante dos recentes movimentos da taxa de juros e dos avanços já alcançados com as inaugurações realizadas em 2022 e o primeiro semestre de 2025. Passando para outras despesas operacionais, totalizam 687 milhões,
mantendo a trajetória de redução que venho mencionando nos últimos trimestres. Esse resultado ainda é impactado por efeitos não recorrentes registrados nos últimos 12 meses. Em relação ao período anterior, houve uma queda de 201 milhões de reais. Vale lembrar que esses últimos 12 meses ainda refletem efeitos não recorrentes que somaram 512 milhões de reais, principalmente relacionados aos acordos tributários e processos trabalhistas do Extra-Hiper. Por fim, o custo financeiro líquido totalizou 701 milhões de reais nos últimos 12 meses, um aumento de 8,5% em relação ao período anterior. Esse crescimento reflete principalmente a elevação dos juros atrelados à taxa Selic sobre as nossas dívidas. No slide 11, apresentamos em detalhe a evolução da nossa alavancagem financeira. Como mostra o gráfico, a dívida líquida aumentou em 835 milhões nos últimos 12 meses, impactada principalmente por efeitos não recorrentes já mencionados em outras despesas operacionais. É importante destacar que parte relevante desses efeitos está associada a acordos tributários que, embora representem desembolsos pontuais, trouxeram uma redução significativa das contingências da companhia, graças aos descontos obtidos em juros e multas. Encerrando, a alavancagem financeira pré-IFRS 16 alcançou 3 vezes no trimestre, frente a 2,7 vezes no período anterior. Temos trabalhado não apenas no operacional, mas também em iniciativas adicionais para acelerar a redução da alavancagem. Como mencionei, temos confiança na redução dos gastos não recorrentes que afetam o nosso caixa, especialmente aqueles ligados às atividades descontinuadas. Além disso, seguimos monitorando e avaliando oportunidades com ativos não estratégicos que possam contribuir para esse processo de desalavancagem. Encerro aqui a nossa apresentação de resultados financeiros e proponho agora abrir a sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos com a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, você deve clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta, é da Larissa, da XP. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Larissa, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo, Rafael, obrigada aqui por pegar nossas perguntas. Aqui do nosso lado a gente tem duas. A primeira, ali naquele tema da desaceleração da demanda no trimestre, né, chamou bastante a nossa atenção. A gente queria entender o que vocês têm visto aí dessa tendência para frente, se ela continua aí ao longo de julho, esse comecinho de agosto, ou se vocês já estão vendo uma normalização. E aí, uma segunda, no tema da margem bruta, a gente entende aqui que o comparativo do segundo TRI de 2024 foi forte, mas ainda assim chamou a nossa atenção que mesmo crescendo por preço e mix, e também com aquelas alavancas de margem bruta que vocês comentam no release, a margem bruta ainda sentiu um pouquinho, né? Se vocês pudessem dividir um pouco com a gente aí o que vocês viram nessa tendência do TRI, e também o que a gente pode esperar para frente, seria ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigado, Larissa. Com relação à tendência, o que a gente viu no segundo trimestre foi um abril muito forte. A gente teve uma Páscoa muito exitosa, com ganho de market share, e aí em maio e junho um arrefecimento na compra, principalmente aqui, como vocês viram nos números, nas bandeiras mais populares aqui do mercado extra e do mini mercado extra. Sinal positivo é que a gente está vendo uma melhoria agora a partir de julho e início de agosto. Muito cedo para falar, a gente está tratando disso muito de perto, obviamente, mas por outro lado, e aqui é o lado do copo cheio da equação, nós temos a assertividade da estratégia de focar no premium, porque a resiliência desse consumo permaneceu em linha. Então, tanto as bandeiras Pão de Açúcar
quanto Minuto Pão de Açúcar, principalmente da expansão desde 2022, mantém uma performance muito em linha com o que ela vinha fazendo, mostrando a resiliência desse canal. Com relação à margem bruta, dois pontos que eu queria destacar aqui que realmente acabam impactando na comparação. Primeiro é a migração de Páscoa para abril esse ano. Isso traz, em consequência, uma ação promocional maior do que a média, uma vez que a sazonalidade de Páscoa é uma das principais no nosso calendário. Então, ela traz uma venda, ela traz um cash margin, mas ela tem uma competitividade de margem um pouco maior, e com a migração do calendário, isso teve um impacto no percentual de margem. O segundo é o tema exatamente do arrefecimento de consumo nas bandeiras mais populares. A gente se viu numa posição de ter que também ser mais competitivo. Obviamente, para nós é muito importante oferecer para essa base de clientes um custo-benefício muito bom, que nos mantém num cenário de ganho de share e de ganho de clientes. Então, nós entendemos que foi uma redução muito pequena, mas estratégica para a manutenção do trabalho que a gente vem fazendo. Só para complementar, eu acho que com relação a esse último ponto, claro, a gente fica submetido às dinâmicas comerciais, como o Marcelo explicou, mas com a redução que nós tivemos em, principalmente aqui, custos administrativos, isso nos dá a flexibilidade, a mobilidade de poder ser mais reativo nesses momentos um pouco mais desafiadores. Então, realçando aqui, ressaltando o fato de que, apesar dessa redução que a gente viu em margem bruta nesse trimestre, por conta, mais uma vez, das dinâmicas que o Marcelo falou e comentou, a gente teve como benefício uma melhora bastante significativa, principalmente vinda aqui de custos administrativos do G&A, e, portanto, a gente conseguiu entregar uma margem EBITDA, uma margem operacional com crescimento e muito robusta aí para esse setor. Super claro, pessoal. Obrigada pelo espaço. Obrigado. A próxima pergunta é do Vinícius Strano, da UBS. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Vinícius, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo, Rafael, obrigado por pegar minha pergunta. Falando um pouquinho aqui sobre o efeito de inflação, se vocês puderem comentar um pouco como é que vocês enxergam aqui uma eventual desaceleração na inflação dos alimentos, aqui nas vendas, e se puder dar um pouco de detalhe aqui sobre categorias onde vocês enxergariam um pouquinho mais de sensibilidade. E vocês comentam um pouco sobre investimento em competitividade aqui nas bandeiras mais populares, né? Então, se puder dar um pouco mais de ideias sobre a elasticidade e preço no cenário atual, como é que vocês enxergam aqui, né, esse investimento maior em preço, eventualmente ganhando um pouco mais de volume? Qualquer ideia assim na relação preço-volume que vocês têm enxergado e o que vocês imaginam para frente? E aqui uma dúvida mais pontual, quando a gente olha o crescimento da receita bruta foi um pouco mais próximo de 6% e da líquida um pouco mais próximo de 4%. Então, só queria perguntar aqui se é alguma coisa um pouco mais pontual que explica isso, como é que vocês enxergam isso aqui para frente também. Obrigado. Obrigado. Com relação à inflação, Vinícius, eu costumo falar, e é uma realidade do setor, nós vivemos num setor que tem um sortimento tão macro que você pega tanto inflação e deflação no meio do caminho, né? Então, a gente viu, como é bem comunicado, temas como café, outras categorias, carne, que são importantes para nós e que estavam sofrendo, e a gente começa a ver uma desaceleração do impacto inflacionário nessas categorias. Por outro lado, a gente também tem visto uma deflação em FLV, o que tem nos ajudado com relação a volume e traz um desafio com relação à caixa.
Mas o balanço que a gente está olhando para esse segundo trimestre e indo pelo menos agora para o terceiro trimestre é de uma estabilidade de preço sem grandes solavancos. Principalmente a gente começa a ver também uma oferta de carne maior no mercado, o que para nós é obviamente muito importante porque é uma categoria super relevante no nosso mix, que tem um share of wallet da cesta do cliente bastante importante, portanto, ter uma estabilidade de preço e principalmente em cortes premium para as nossas bandeiras premium são notícias boas olhando para frente. Com relação à competitividade, eu acho que com o cenário macroeconômico que a gente está vivendo, com notícias o tempo todo, traz uma sensibilidade maior dos clientes com relação a investimentos, principalmente da base de clientes mais mainstreams, aqui de volta falando de extra mercado e mini mercado extra. Nesse contexto, nós temos focado no que é fortaleza para esses canais e é assim que a gente quer continuar, seja com açougue, padaria e FLV como as grandes categorias que chamam fluxo para a loja, e aí você complementa o restante da cesta com propostas de valor e de custo-benefício muito fortes para mercearia básica, higiene e limpeza, todas essas outras categorias que vêm a reboque para esse público. Acho que na vantagem também que a gente tem aqui é no tema de o mercado extra ser competitivo vendendo em unidade. No momento atual que a gente está vivendo, um cliente que está um pouco mais sensibilizado com relação a despesas, a custos, seu próprio orçamento, o que a gente tem visto como comportamento é uma frequência maior nas lojas, com ticket médio em volume um pouco menor. Então, ele vem mais vezes durante o mês, comprando gradualmente, diferente de poder comprar em grandes quantidades, e isso o mercado extra pode oferecer e oferece essa grande oportunidade. Rafael, você quer falar sobre o delta de venda? Vou falar, Vinícius, muito simples. A gente teve uma incidência de créditos um pouco maior na receita líquida no ano passado e essa incidência de créditos reduziu proporcionalmente à receita desse ano. Então, é basicamente essa diferença que você vê e isso explica esse número que você identificou. Tá ótimo, pessoal. Super obrigado. A próxima pergunta é do Bob Ford, do Bank of America. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Bob, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Pimentel, Rafael. Parabéns pelos avanços e obrigado por pegar minha pergunta. Pimentel, qual a sua opinião e do Conselho sobre a importância do Poison Pill? E como devemos pensar sobre as mudanças no Comitê de Auditoria? Obrigado. Obrigado, Bob. Um prazer falar com você. Sempre muito bom. Com relação ao tema de Poison Pill, o que eu posso falar para vocês são os fatos. E os fatos são que esse assunto não foi discutido em pauta de reunião do Conselho de Administração. O que surgiu via mídia e no momento não houve discussão do Conselho sobre esse tema. Não quero aqui passar opinião pessoal, porque eu acho que esse é um assunto do Conselho e dos acionistas que, em momento adequado, caso necessite, vai abordar. Com relação aos eventos de ontem, eu queria colocar alguns pontos aqui que eu acho que é importante para o conhecimento de todos. O primeiro ponto é que a saída dos dois conselheiros do Comitê de Auditoria não impacta em nada o bom andamento dos trabalhos do comitê.
Segundo, que não há necessidade de reposição. E eu repito aqui, não há necessidade. Nós mantemos acima da exigência legal de composição da CVM, tanto legal quanto de independência. Qual é o grupo mínimo para um comitê de auditoria? De acordo com a CVM, o mínimo são de 3 membros, com maioria de independentes e um especialista contábil. No nosso caso, nós mantemos 4 membros, 3 independentes e a maioria dos independentes com a especialização contábil. E queria só ressaltar aqui novamente para o grupo a qualidade dos membros do comitê de auditoria que nós estamos. Nós temos o senhor Líbado Miranda, com mais de 35 anos de experiência no mercado financeiro e empresarial, formado em Ciências Econômicas pela UFMG, possuindo pós-graduação e executivo em Finanças pelo IBMEC, MBA também pelo IBMEC e Instituto Brasileiro de Capitais Direito Empresarial pela FGV. Gisélia Silva, que também é membro do nosso comitê de auditoria, ela é advogada, especialista em Direito Empresarial do mercado de capitais, graduada em Direito pela PUC, com MBA em Marketing, Direito Societário e pós-MBA em Formação de Conselheiros de Administração. Atuou por 18 anos no grupo CPFL, é instrutora de formação de conselheiros do IBGC, tendo sido coordenadora da Comissão de Governance Officers de 2010 a 2018. Por último, nós temos o senhor Bruno Salotti, que é chefe do Departamento de Contabilidade da USP. O senhor Bruno é graduado e mestre, doutor e livre docente de Ciências Contábeis da FEA, na USP, graduado em Ciências Autuárias para a FEA-USP. Atualmente é professor sócio associado e chefe do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA da USP, membro votante e vice-coordenador técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis do CPC, membro do grupo de trabalho formado pelo CPC para conduzir os trabalhos de emissão da IFRS 18, membro titular do Conselho Fiscal da Serena Energia S.A. E aqui, Bob, e a todos os ouvintes, eu quero reforçar o compromisso que essa companhia tem com a transparência e a total diligência em todos os processos. Todos os nossos números são auditados por Big Four independentes e continuam sendo e vão continuar sendo e sem nenhuma sinalização. Entendo, e é uma decisão pessoal de determinados membros, mas a companhia vai continuar trabalhando no maior padrão de governança corporativa e compromisso com essas regras contábeis. Obrigado. Muito competente, Pimentel. Obrigado a você. A próxima pergunta é do Vitor, do Itaú. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Vitor, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo, Rafael. É um follow-up só na pergunta sobre a inflação alimentar. Vocês têm visto alguma mudança ali do ponto de vista da indústria? Obrigado. Começamos a ver, sim, principalmente em algumas categorias específicas que tem, a gente começa a ter um fluxo maior de disponibilidade no mercado brasileiro que vai proporcionar uma redução de preço para o consumidor final. Acho que a competitividade traz por benefício para o cliente final esses elementos e potencialmente o que está acontecendo na visão macro
da economia pode trazer um excesso de produto para o Brasil que se traduz imediatamente em preço para o consumidor. Não quero entrar específico aqui em categorias, obviamente, porque é um tema sensível de competitividade interna, mas já começamos sim a ver movimentos de alguns fornecedores com uma adequação à realidade inflacionária. Obrigado, Marcelo. Obrigado. A próxima pergunta é do Rubem do Santander. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Rubem, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo, Rafael, tudo bem? Queria ouvir um pouco da diluição de SG&A, acho que foi um destaque positivo aqui no TRI. Tem um pouco de comentário no release, mas queria entender se vocês continuam imaginando que tem espaço para mostrar mais ganhos aqui, se nessa magnitude agora do segundo ou não. Acho que tem bastante projeto aí de estruturação, reestruturação corporativa, enfim, orçamento base zero, acho que uma série de fatores aí que vocês têm comentado há um certo tempo e nesse TRI chamou a atenção, queria entender o que a gente deveria esperar para o restante do ano. E só também pedir um update na linha ali de outros que tem sido importante, relacionado à contingência, os acordos, qual a magnitude aqui dessa linha de outros que a gente deveria esperar também para o segundo semestre. Obrigado. Muito bem, Rubem, obrigado. Diluição de SG&A. A gente teve aqui um impacto, principalmente, que foi observado e incorreu sobre o G&A. Conforme a gente apontou no trimestre anterior, nós fizemos uma readequação e uma reestruturação administrativa com uma redução significativa de colaboradores no final do ano passado, com o objetivo de atingir essas eficiências ao longo desse ano. Então, isso a gente já começa a perceber isso de maneira mais evidente, como você vê aqui. Além disso, nós tivemos também uma redução bastante importante de despesas relacionadas à TI, que também foi bastante importante com relação ao segundo trimestre do ano passado. Então, o que a gente vê neste trimestre é basicamente reflexo já desta redução de quadro administrativo que nós tivemos no final do ano passado e começamos a já capturar esses ganhos já ao longo desse ano, e uma redução bastante significativa também em contas de TI. Com relação a outras atividades ou outras iniciativas que a gente tem visando melhorias aqui, você já tocou em algumas delas. A gente tem sido muito rigoroso com o orçamento base zero. A gente está entrando numa terceira, ou já está no meio de uma terceira onda de orçamento base zero. Esse orçamento base zero nos trouxe ganhos extraordinários desde 2022 e seguimos encontrando aqui uma série de possibilidades e potenciais eficiências conforme a gente vai continuando a fazer análise aqui, principalmente na área administrativa. Um outro ponto bastante importante, Rubem, é o fato de a gente ter feito uma troca, algo muito administrativo, não vou dar muito detalhe aqui, mas a gente fez a troca de uma ferramenta de compras que nós implementamos no começo desse ano, e essa ferramenta de compras nos propiciou já a fazer o teste dela com alguns leilões, algumas concorrências específicas sobre alguns insumos que a gente utiliza em loja e mesmo serviços aqui, facilities como a gente chama. A gente teve um resultado muito positivo mesmo, chegando a alcançar ganhos de mais de 50% em determinados leilões, o que para a gente nos coloca numa posição de muita, primeiro, felicidade e, segundo, de uma boa perspectiva olhando para frente, porque nós temos aqui compras de indiretos extremamente significativas. A gente compra próximo de 4 bilhões de indiretos por ano. Então, qualquer ganho significativo aqui, ou por menor que ele seja, ele pode ter um impacto muito grande sobre este bolo de dinheiro que é muito relevante aqui nas nossas compras de indiretos. Então, a gente está muito atento a isso e segue
fazendo aqui os esforços e lançando mão das iniciativas para buscar mais eficiências daqui para frente. Com relação aos outros, eu acho que você está fazendo referência à linha de outras despesas e receitas operacionais do P&L, Isso aí. só para dar um panorama geral do que houve aqui nesse trimestre. Nós tivemos a ativação de uma indenização relacionada à amortização de ágio, que, como vocês sabem, nós tivemos uma autuação relacionada a esse tema, e essa autuação, enfim, essas ações todas elas são cobertas pelos antigos controladores da companhia, a Península e o Casino. Então, nós fizemos uma quitação no trimestre passado de 100 milhões de reais que nós pagamos com créditos tributários relacionado a uma das ações pertinentes a esse tema, e nós, claro, temos o direito de ser indenizados por conta desta carta que foi dada tanto pela Península quanto o Casino no passado, quando o Casino fez os primeiros investimentos no Pão de Açúcar. Então, nós temos mais ou menos 100 milhões aqui de ativação de indenização. Com relação aos temas que consumiram esse montante de 100 milhões, a gente basicamente aqui está falando de fechamento de lojas, principalmente write-off, então isso não é uma provisão, isso é um write-off. São mais ou menos 40 milhões relacionados a esse tema. A gente tem 30 milhões relacionados a contingências regulatórias e tributárias, incluindo honorários advocatícios aqui de algumas dessas contingências. E a gente tem, por fim, custos diversos de reestruturação, incluindo essa redução que eu mencionei até agora há pouco de quadro administrativo e outros custos diversos. Olhando para frente, a gente deve continuar, pelo menos pelos próximos trimestres, com uma conta ali na casa de uns 40 a 60 milhões de reais negativo, por conta ainda das reestruturações que nós temos, fechamentos de lojas, a gente está sempre fazendo revisão de parte de lojas e algumas contingências que a gente tem tido regularmente e que tem passado exatamente naquela linha do P&L. Tá claro. Obrigado, Rafael. A próxima pergunta é do Alexandre, da Morgan Stanley. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Alexandre, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. A maior parte delas já foi respondida, mas eu queria só pegar um ponto que eu acho que o Rafael comentou no começo da apresentação, relacionado a algumas iniciativas para diminuir a alavancagem da empresa. Você comentou sobre potenciais ativos, venda de ativos non-core. Se você puder dar alguma cor sobre o montante que você está prevendo com esse tipo de ação e outras iniciativas também para reduzir a alavancagem. Obrigado. Alexandre, obrigado, bom dia. Sim, a companhia continua como sua meta principal no período que nós estamos com a desalavancagem da companhia. Nesse sentido, vocês conhecem já todo o trabalho que foi feito até aqui, mas nós estamos também olhando para oportunidades outras que nós acreditamos temos uma oportunidade concreta de efetuar para que esse processo de desalavancagem continue e se acelere enquanto o operacional continua a melhorar. Aqui, pela sensibilidade, a gente não pode entrar no detalhe do que estamos falando, mas o fato é que temos aí de 2 a 3 transações significativas que, se obtivermos sucesso nesse processo, deveriam trazer algumas centenas de milhões para a companhia. E em isso acontecendo, o compromisso dessa administração, do conselho, é de que 100% de toda e qualquer receita gerada por vendas de ativos não core ou não estratégicos serão destinadas para a redução de dívida. Não vamos usar esse dinheiro para absolutamente nada que não seja redução da alavancagem da companhia.
Além disso, Alexandre, eu acho que é importante mencionar, eu não queria que passasse despercebido o fato de que quando você olha para o nosso fluxo de caixa gerencial, que a gente apresenta no release, tem duas linhas ali muito importantes e que consomem ainda caixa. Uma delas é, claro, o CAPEX, a gente vem fazendo bastante investimentos, principalmente no sentido de trazer o parque de lojas para um nível minimamente aceitável e aderente à nossa proposta de valor. E a gente vem também apresentando uma conta ali que é de outras despesas e receitas, outras receitas e despesas. Com relação ao CAPEX, eu acho muito importante aqui mencionar o fato de que a grande parte, digamos, de investimentos mínimos que nós tínhamos que fazer para trazer o parque de lojas, mais uma vez, para uma aderência com relação à proposta de valor que a gente busca entregar para os nossos clientes, esses investimentos já foram feitos em grande parte. Outro ponto importante e fundamental com relação ao CAPEX é justamente o fato de que nós fizemos, como o Marcelo mencionou, mais de 200 aberturas de lojas nos últimos 3 anos, das quais a grande maioria em Minuto Pão de Açúcar. Como vocês sabem, a proximidade tem sido o nosso principal driver de crescimento orgânico por expansão. Mas nós chegamos agora em um momento em que a gente, por conta desse cenário mais cauteloso, macro e principalmente com relação a essa taxa de juros e, portanto, custo de capital mais elevado, a gente tomou a decisão de dar uma arrefecida nesse plano de expansão. Acho que vocês devem ter visto o fato relevante que nós soltamos ontem e, portanto, a gente deve ter ou esperamos ter uma redução mais significativa do nosso CAPEX ao longo deste final de ano ou ao longo do segundo semestre, mas também uma redução mais significativa ao longo dos próximos anos. E com relação à linha de outros que eu mencionei, ela ainda é uma linha muito significativa. A gente apresentou uma despesa ou um consumo de caixa na ordem de 687 milhões de reais ainda nestes últimos 12 meses com base nesse trimestre, mas você vê que existe uma franca redução desse número de um ano para o outro. Foram mais de 200 milhões de redução dos 12 meses do segundo trimestre de 24 para os 12 meses do segundo trimestre de 25. Portanto, a gente deve continuar observando uma redução desse número. Existem uma série de despesas ou consumos de caixa que nós fizemos ao longo dos últimos 12 meses que são extraordinários, muitos deles relacionados principalmente a acordos tributários que nós fizemos, que foram muito importantes. Além disso, nós fizemos também fechamentos de loja, fechamentos ou revisão do parque de loja que nos levou a alguns fechamentos, e isso consumiu em torno de 70 milhões de reais. E nós ainda temos, como vocês já estão acostumados a escutar, mas é um negócio que ainda consome caixa para a gente, que são as contingências trabalhistas relacionadas ao fechamento das lojas de hipermercado, que atingiram um pico em 2023 na casa de mais de 550 milhões de reais, em 24 mais na ordem de 300 milhões de reais, nesses últimos 12 meses 300 milhões de reais, ou mais ou menos por aí, e a gente segue esperando esse número cair, mais uma vez, porque a gente não tem mais entradas. O período prescricional para essas entradas ele já terminou. A gente não vê mais entradas de ações trabalhistas relacionadas aos extra-hipers, e a gente vê agora um backlog desse montante sendo reduzido ao longo do tempo. Então, isso tudo deve continuar fazendo com que este número de outras despesas tenha, a partir de agora, uma redução mais significativa já nesse ano, e certamente esperamos que isso continue no ano que vem. Perfeito, pessoal. Muitíssimo obrigado. Super claro. A próxima pergunta é da Gabriela, da Goldman. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Gabriela, por favor, pode. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouco mais a dinâmica de crescimento, principalmente no formato proximidade ao longo do TRI. Vocês comentaram que teve um impacto no fluxo por conta dos feriados prolongados no trimestre, mas seria interessante se vocês pudessem dar um pouco mais de cor do que foi o efeito calendário, de fato, na performance, ou se teve algum outro fator que impactou o desempenho no TRI. Obrigada.
Obrigado, Gabriela. Não, não teve. Foi isso. Infelizmente ou felizmente para nós aqui, a estratégia está concentrada na cidade de São Paulo, nos bairros mais afluentes, aonde as pessoas podem caminhar para as lojas. Essa é a base da estratégia do Minuto Pão de Açúcar. E quando você tem um feriado prolongado como tem sido esse primeiro semestre e principalmente ali no período de Páscoa, a proximidade em si é impactada diretamente, porque exatamente esse público que historicamente deixa a cidade. Agora, é importante dizer que nós temos tido uma assertividade muito grande com relação à proximidade, né? A gente, como comentado aqui, foram mais de 170 lojas inauguradas desde então, e o nível de assertividade dessas lojas tem crescido muito. Essas safras, comparado ao todo, vem crescendo, por exemplo, 9%, 16% de crescimento, ou seja, crescimentos muito acima da companhia, exatamente da companhia combinada. Então, tem esse impacto. Em contrapartida, a gente tem um segundo semestre com muito menos incidência de feriado prolongado, o que deve trazer para a gente o benefício de ter exatamente esse público ficando mais nas casas. Mas muito confiante, e por isso, e tem um outro ponto que eu queria ressaltar com relação à proximidade, que é a introdução do canal digital na proximidade. Nós começamos esse projeto quando a gente tombou o digital para 100% de ser ship from store, saindo das lojas. Nós começamos com a bandeira Pão de Açúcar, depois nós fomos para o mercado extra e agora nós estamos entrando na proximidade. Importante falar que, para vocês terem uma ideia, o crescimento do digital dentro da proximidade foi de 61%, para vocês verem o delta incremental que isso vai trazer. Como consequência, nós ainda assim obtivemos um ganho de market share de 0,8. Ou seja, quando comparado ao mercado, mesmo tendo essa comparação de fluxo contra nós mesmos, nós continuamos ganhando market share no mercado. Então, de novo, nós estamos não só muito otimistas com o canal, mas principalmente agora investindo em trazer vendas adicionais para esse canal através da implementação do projeto de digital nas nossas lojas de proximidade. Super claro, obrigada. A próxima pergunta é do Felipe, do Citi. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Felipe, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, João aqui. Tudo bem, pessoal? É, eu tenho uma pergunta só. Queria explorar um pouquinho, assim, a gente está vendo a margem de EBITDA pré-FRS melhorando, mas assim, ainda o índice de cobertura condiciona a EBITDA sobre a despesa financeira, né? Ainda, enfim, eu acho que vocês estão fazendo esforços orgânicos, vocês estão, né, ajustando aí o custo de ocupação, mas eu queria ouvir um pouco, acho que essa aqui é mais para o Rafael, né? Como é que a gente pode imaginar, assim, como é que você vê essa cobertura, esse índice que eu falei aqui, via esses esforços orgânicos, enfim, se você também puder separar com a sua expectativa aí em desinvestimentos, o quanto que isso pode melhorar essa equação, isso é importante aqui para a gente avaliar o case aqui. Obrigado. Acho que vocês estão no mudo aí. Obrigado, Oi. João. Esse é um tema, claro, que a gente tem muita atenção sobre ele. A gente tem uma série de iniciativas, né? Acho que a gente comentou algumas delas. A desalavancagem deve vir, em grande parte, pela melhora na geração de caixa. O EBITDA da companhia, a parte operacional, como você apontou, ele tem demonstrado bastante resiliência. A gente tem uma clientela que tem suportado a nossa operação, mas é muito importante também mencionar que a gente deve continuar agora
fazendo um esforço maior na redução do nosso CAPEX. A gente, como eu mencionei, teve investimentos importantes, que foram investimentos para trazer o nosso parque de loja para um patamar mais aderente à nossa proposta de valor. Esses investimentos foram feitos já em grande parte, e daqui para frente eu estimo que a gente deva ter uma redução bastante significativa nessas demandas de CAPEX daqui para frente. Então, esse é um ponto importante. Acabei de mencionar também outro ponto importante que não tem a ver com o EBITDA, mas com certeza vai impactar o nosso fluxo de caixa, que por consequência impacta a nossa dívida, é justamente a questão relacionada ao consumo de caixa de outras despesas. E aqui a gente está falando principalmente de temas relacionados às contingências trabalhistas ainda relacionadas com os extras hiper. Para lembrança de todos, nós tivemos, naquela ocasião, quando nós fechamos aquela transação em 2022, o desligamento de 16 mil colaboradores, dos quais em torno de 12 mil colaboradores entraram na justiça contra a companhia. A gente tem depurado e tem, enfim, reduzido essas contingências. Isso a gente tem, com relação ao histórico, a gente precisa continuar, enfim, fazendo frente às execuções, mas a boa notícia é, como eu mencionei, o fato de que o período prescricional desse tema ele já terminou. Essa transação ela aconteceu no início de 22, prazo prescricional para a entrada de novas ações é começo de 24, são 2 anos, então a gente não vê mais entradas. A gente chegou a ter quase 600 milhões de reais de despesa de contingência relacionada a este tema, isso num pico em 2023. No ano passado esse número já caiu praticamente pela metade e a gente espera que esse número continue caindo esse ano ainda, mais ou menos a metade da metade, né? Partindo como a base de 2023. Então a gente estima ali algo entre 150, 180 milhões de reais para esse ano com relação a esse tema. Então, todos esses elementos eles devem continuar melhorando a nossa geração de caixa e a gente tem convicção de que a gente vai conseguir com isso reduzir a nossa alavancagem. Além disso, o Marcelo mencionou também o fato de que nós temos algumas iniciativas relacionadas a vendas de ativos. Eles são operacionais, mas eles não são core para a companhia e são acordos que nós podemos fazer aqui que podem trazer um caixa bastante significativo para a companhia se nós tivermos êxito nessas negociações. Como o Marcelo mencionou, a gente pode estar falando aqui de algumas centenas de milhões de reais. E aí, para finalizar, João, o fato de que nós acreditamos, eu acho que é consenso de mercado, e tivemos uma primeira confirmação, talvez, ou uma primeira indicação positiva a esse respeito, de que nós chegamos num ponto de inflexão da taxa de juros da Selic no Brasil. Então, a gente deve e espera ter daqui para frente uma redução na taxa de juros e isso com certeza deve também mitigar esse impacto negativo do custo de dívidas que nós temos na companhia. Então, tudo isso, somado ao que o Marcelo falou bastante, a melhoria operacional da companhia, a gente deve começar a ver uma melhora sobre esses índices daqui para frente. Tá ótimo. Sem querer abusar, mas acho que uma pergunta importante aqui, se a gente fosse clusterizar, né, hoje as lojas, fosse pensar mais ou menos nessa margem pré-FRS, que hoje está rodando no 4 e pouco, como é que a gente você pode passar algum nível de grandeza, assim, quantas lojas estão rodando mais ou menos nesse nível, quantas lojas estão rodando muito abaixo? Você tem um breakdown que você consegue compartilhar com a gente? João, a gente tem o breakdown, a gente, ó, obviamente eu não consigo compartilhar com vocês em detalhe, mas o que eu posso dizer que, e isso tem sido a nossa estratégia desde 2022, que toda a concentração de crescimento e investimento que nós temos feito tem sido prioritariamente no estado de São Paulo, aonde a marca
é, sem dúvida nenhuma, melhor estabelecida, temos os melhores pontos, estamos dentro dos bairros mais afluentes, o que, por consequência, traz resultados melhores, tanto no quesito de venda, mas também no quesito de rentabilidade. Então, nesse contexto, a priorização do negócio está concentrado na cidade de São Paulo, nas bandeiras premium. Estamos falando aqui de mais de 70% das vendas, mais de 80% do resultado da companhia vindo do estado de São Paulo. Eu costumo dizer que nós somos uma empresa regional com uma marca nacional. E nós vamos continuar investindo no estado de São Paulo. Estamos e não deixamos os demais estados sozinhos, mas em termos históricos, a participação, tanto em venda quanto em rentabilidade, vem do estado de São Paulo. Tá ótimo. Então, obrigado, Rafael. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é do Nicolas, da GPM. Nicolas, abriremos seu microfone para realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo, Rafael, obrigado por pegar a minha pergunta. A grande maioria das minhas já foram respondidas, mas eu queria ver se vocês conseguem dividir quanto é que é a expectativa de CAPEX para esse ano que vem, considerando o nível de aberturas menor, né, talvez, nesses anos por conta da Selic. Seria super útil. Obrigado. Ótima pergunta. Infelizmente, a gente não pode dar esse guidance. O que eu posso te dizer é que quando a gente está falando de últimos 12 meses, ou seja, expectativa de fechamento do ano de 2025 é de uma melhoria em relação a melhoria de redução em relação ao ano de 2024 e que nós já estamos trabalhando no planejamento estratégico de 2026 e, sem dúvida nenhuma, nós traremos uma redução significativa do investimento de CAPEX na empresa. Se eu puder só complementar o que o Marcelo falou, Nicolas, obviamente sempre com o cuidado de que isso não se transforme em guidance, até porque não é, tá? Mas é um dado que vocês conhecem, é um dado muito objetivo. A gente fala numa redução de expansão, lembrando que a gente vem expandindo na ordem de 50, 60 lojas por ano. A gente tem expandido principalmente, quase que substancialmente na totalidade, em lojas de proximidade. E essas lojas de proximidade custam na ordem de 2,5 milhões a 3 milhões de reais para cada abertura. Então, se a gente pegar os números que a gente vem, apresentando para a expansão nos anos mais recentes, a gente só aí tem algo na casa de uns 140, 150 milhões de reais. Então, sem de novo querer que isso se transforme em guidance, até porque a gente não está dando guidance sobre a expansão futura, mas só para você ter uma ideia do que é o montante total, mais ou menos, do que só este item representa. É claro, a gente está trabalhando em uma série de outros itens, buscando mais eficiência, buscando melhorias na nossa alocação de capital, mas só esse item em particular, ele representa em torno de 140, 150 milhões de reais. Eu sei que vocês conhecem esse número, mas eu quis só apontar e lembrar ele, porque eu acho que ele é muito, muito importante e pertinente aqui à pergunta que você fez. Obrigado, super claro, obrigado. A próxima pergunta é do Iago Souza, da Genial Investimentos. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Iago, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo, Rafael. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas aqui do meu lado. Em relação ao CAPEX também, que ajustes foram feitos no centro de distribuição e qual o horizonte de tempo aí vocês esperam um payback desse investimento? E em relação ao fechamento ali das unidades do Mini Extra, inclusive uma unidade ali está em conversão, eu entendo que o fechamento aqui é perfeitamente normal e o valor é ínfimo, dado que ali representa acho que 4% do formato, mas me levanta algumas dúvidas. Alguma parte desse fechamento ali é uma correção da expansão dos últimos 2 anos? E se sim, ali o que não deu certo? E sobre essa unidade em conversão, eu queria
entender um pouco mais sobre o que levaria a fazer uma conversão do mini para um minuto, por exemplo. É muito grande a diferença de rentabilidade entre os dois formatos? O que você pode abrir em relação a isso? Iago, vamos lá. CAPEX CD. Eh, Aqui foram dois investimentos. Giro normal de vida do CD, onde a gente teve que trocar, principalmente no nosso CD1, que é o nosso CD principal na Anhanguera, as paleteiras, que são os porta-pallets na estrutura do CD. Esse é um processo que acontece a cada 5, 6, 7 anos, esse ano era um ano importante para que isso acontecesse. Nós fizemos isso tanto no CD1 e algum complemento de outros CDs, mas é um investimento pontual, de longa duração. O payback desse processo é relativamente rápido, mas ele é mais do que a visão de payback, procedimento basal para a manutenção da operação do CD. Produtividade do CD também, né? Com relação ao fechamento do mini extra, de novo, aqui não tem absolutamente nada de novo, é um processo natural, da mesma forma que a gente revê a abertura de lojas, é parte do mesmo comitê a revisão de performance de lojas e algumas dessas lojas nós fechamos. Então, nesse quesito, fechamos 6 lojas de proximidade no último trimestre. Importante falar aqui que a grande maioria da razão disso tem a ver com localização, mudança de cenário competitivo ao redor da loja. A gente dá e tem todos os esforços para tentar recuperar uma loja antes de fechá-la, mas no momento que a gente entende que todos os esforços foram empreendidos e que ainda assim essa loja não reage, nós não vamos mantê-las abertas. Na sua grande maioria, na verdade, na sua totalidade, esses fechamentos acontecem de expansões feitas muito lá atrás. É importante ressaltar que antes de 2022, nós já tínhamos 200 lojas nesse formato, e aqui, praticamente com a mudança da estratégia, o fechamento tem ocorrido nas lojas de proximidades antigas. E em termos de transformação, é o mesmo racional. Por exemplo, o que a gente tem visto, principalmente na cidade de São Paulo, vocês conhecem bem, desde a liberação do plano diretor de construção na cidade de São Paulo, a cidade vem se transformando muito e com muitos prédios de alto padrão sendo construídos em regiões que até então não estavam com objetivo nesse público-alvo. E à medida que isso foi acontecendo, nós temos visto uma oportunidade de trazer a proposta do Minuto para esse cliente. E aí você vai falar em termos de margem, a gente está falando algo em 5 pontos percentuais melhor do que um mini mercado, porque a gente oferece um sortimento diferenciado, uma presença de perecíveis maior e uma proposta de valor de serviço também melhor, trazendo junto o ponto que eu comentei, que vai acontecer muito esse ano, que é a introdução do digital nessas lojas. Então, nada diferente, nada de alarme aqui, eu acho que é um processo natural que a gente trabalha mensalmente na revisão de pátio de lojas, e somos muito diligentes no sentido de, quando a gente percebe que uma determinada unidade não está performando já por algum tempo, tendo tentado tudo para ajudá-la, nós também não temos nenhum problema em fechar essas unidades e melhorar a rentabilidade do canal. Só para tangibilizar, Iago, para você entender o que foi essa conversão, essa foi uma conversão que foi feita, talvez você conheça essa loja, era uma loja do Mini, na Rua dos Pinheiros, foi uma região que se transformou demais nos últimos anos, era uma loja do Mini Extra um pouco mais antiga, ela fica ali mais ou menos quase na Rua dos Pinheiros, ali fazendo, para quem vem ali da Pedroso de Moraes à esquerda, na Rua dos Pinheiros, ela fica à direita para quem entra na Rua dos Pinheiros. É uma loja que, desde que nós fizemos a conversão, ela tem tido um desempenho bastante superior à loja anterior, mais uma vez pela aderência desse novo modelo, desse modelo diminuto, a essa região que se desenvolveu e se transformou tanto ao longo dos últimos anos.
Perfeito, muito bem respondida. Parabéns pelo resultado, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra ao Marcelo Pimentel para as considerações finais da companhia. Muito obrigado pela participação de todos. Diante de um cenário macroeconômico ainda desafiador, o nosso trabalho com foco e disciplina nos permitiu registrar avanços importantes. Protegemos as margens, reduzimos as despesas e ganhamos participação no segmento premium, que se mostrou mais resiliente nesse ambiente adverso. Finalizamos esse ciclo com a certeza de que seguimos firmes no caminho certo e seguimos atentos e comprometidos com os nossos objetivos. Quero aqui oferecer um agradecimento especial a todo o time, cuja dedicação tem sido essencial para continuarmos nessas jornadas. Meu muito obrigado a todos e um bom dia. Declaramos que a videoconferência está encerrada. O Departamento de Relações com os Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.